Ó. Agora a gente vai ver, ó, o terror escondido. Como é que é? Ó, agora a gente vai ver o terror escondido nos animatrônicos do canal do Fiore. É um canal muito bom, tá? Pra quem não conhece, é um canal muito bom. Animatrônicos. Máquinas projetadas Five Nights pelo homem at Freddy's, para simular um desculpa. ser autônomo. Figuras antropomórficas que imitam a aparência e movimentos humanos. Por fora, o olhar do que deveria ser um boneco inanimado, mas que parece, em algum sentido, vivo. Alguém já viu um Talvez seja animatrônico apenas de ilusão. perto? Talvez a Pergunta aí. semelhança humana confunda nossa mente ao ponto de acreditar nisso. Ou talvez realmente exista uma consciência em algum lugar por debaixo das engrenagens. Uma inteligência própria, capaz de formar pensamentos e praticar atos terríveis. Oh, meu Deus, que susto que eu tomei. Nem sempre os animatrônicos foram sinônimos de terror. A real é que eles são usados há muito tempo e para diversos meios. Mano, falam que os animatrônicos da Disney são incríveis, mano. Incrivelmente realistas. Eu nunca vi um, nunca vi nem vídeo, mas falam que é muito foda. Recriar figuras extintas em museus a fins educacionais, quanto para ajudar em pesquisas científicas, terapias na área de saúde e, claro, ao simples e velho entretenimento. Se você já foi num parque de diversão ou algum evento temático, você com certeza deve ter visto um animatrônico. Não, eu Eles nunca são vi, essenciais para infelizmente, gerar mano. imersão e transportar as pessoas nesse mundo, onde criaturas irreais e personagens fictícios ganham vida. Ah, isso aí é da Disney, E, mano. mano, beleza, não tem nada de bizarro nisso. Moleque, olha como esse animatrônico se move Pelo bem, menos mano. na superfície. Graças à internet e à chegada de novas tendências no gênero do terror, os animatrônicos ganharam força, deixando essa imagem desinteressante e inofensiva de lado e começando a causar uns medinhos. O boom das creepypastas e jogos como Five Nights at Freddy's chegaram no momento perfeito, surfaram Pô, e mano. alimentaram a nova trend. Cara, saudade da época das creepypasta. Pô, mano, era muito legal, cara. Jeff the Killer, tinha o jogo do Slenderman. E aí, o que mais tinha? Pô, mano, era muita creepypasta, mano. Eu gostava muito do canal do Ambu Play, mano. Que ele tinha o Episódios Perdidos, tá ligado? Dos desenhos e tal. Mano, no dia que eu conheci o canal do Ambu, era tipo 2 da manhã. Eu vi uns 3 vídeos e eu não consegui mais dormir, mano. Quantos anos eu tinha? Sei lá, 12, 13 anos eu tinha? Então, as criaturas robóticas e animais dançarinos saíam da inércia. Ganhavam vida própria, se mexiam sozinhos e esperavam minuciosamente pelo momento certo. E inclusive, quando lançou FNAF, essas imagens das câmeras de segurança que tinha no jogo, por muitos anos eu fiquei me perguntando se eram literalmente imagens gravadas ou se era 3D, sabe? Porque eu pensei, pô, o cara pode ter realmente ido num lugar, feito os animatrônicos, entendeu? E gravado, ter feito, sei lá, tirado um print e jogado dentro do jogo, entendeu? Pra fazer parecer mais real. Mas aparentemente era tudo 3D, eu acho, né? Pra que você virasse Ainda o tô na rosto pra dúvida. levantar. E então. Mas nem sempre os animatrônicos foram assim. Tempos atrás, a coisa era um pouco diferente. O turco, criado em 1770, eu acho que se ele previu o futuro, uma parada assim. Animatrônicos já feitos. O homem robótico de bigode supostamente mexia sozinho, jogava xadrez e ganhava de qualquer um que o enfrentasse. E mano, Rapaz, isso seria muito louco e completamente assustador se não fosse um truque de ilusionismo. Em um dos compartimentos da máquina se escondia uma pessoa que operava o boneco, fazendo ele parecer humano. A parada é que na época ninguém sabia disso. Para as pessoas, aquilo era sobrenatural, uma máquina autônoma de vida e inteligência própria. E não tem nada Caralho, mais mano, os caras eram muito isso. espertos. Foi nessa época e nos séculos seguintes que os chamados autômatos ficaram em alta. Bonecos movidos por uma tecnologia amadora e que em grande parte serviam como fonte de entretenimento. Como essa recriação da Maria Antonieta tocando uma musiquinha fofa. Não, mas isso aí já é 3D. Isso aí é 3D. Ou esse cisne de 1700 que mexe o pescoço e pega o peixinho de metal com seu bico. A grande parte, como dá pra ver, não era bizarra nem causava medo.
Mas isso não mais se ou encaixa menos, pra né? todos. Então a gente encontra figuras esfaceladas pelo tempo. Aí o bagulho começa a ficar mais Bonecos abaixo. faltando pedaços, perdidos no Vale da Estranheza, e que geram mais aversão do que qualquer sentimento positivo. E isso foi crescendo. Assim, eu não sei vocês, mas eu acho que isso tem nome, mas não chegou a ser uma fobia minha. Mas eu tinha medo de fantoches, mano. Eu tinha medo de fantoches, aqueles puppets, sabe? Não tipo aqueles que realmente pareciam bonecos, sabe? Aqueles que são marionetes mesmo, que controlam com cordinha e tal. Mano, eu acho que o que despertou isso em mim foi aquele episódio do Chapolin, dos gnomos, dos duendes. Caralho, moleque, aquilo ali me deu um... Mano, eu fiquei com muito medo de fantoche depois daquele episódio, mano. Imaginário piorando cada vez mais no passar dos anos com a chegada da mídia. E aí vieram filmes de bonecos assassinos. Eu tinha muito medo do Figuras Chucky. diferentes, mas de consciência própria, e que pareciam ter o mesmo objetivo quando despertassem: matar. Calma aí, que filme era aquele que passou ali no final? Objetivo quando despertassem: Bonecas. 87. matar. Já viu o leak do Minecraft? Antigo creepypasta que formava o trio de terror do Mine, com Herobrine e NT303. Eu só conheci o Herobrine só, eu não conhecia esses outros. Eu não era muito chegado em Minecraft 8 de nessa agosto época. de 2014. Lançava em todas as plataformas de jogos um joguinho com uma capa peculiar. Five Nights at Freddy's. No início, Pô, eu não vi o apenas 2 mais ainda. um Vamos ver em do live um gênero de dia. terror no meio da concorrência. Anos depois, uma das Outlast maiores já e zerei mais já. influentes franquias do gênero. Outlast eu já zerei, foi um dos meus primeiros vídeos no YouTube, mas hoje em dia tá privado. Se um dia vocês quiserem, eu mostro pra vocês como é que era na época. No meu Five quarto Nights at antigo. Freddy's conta a história de um guarda noturno que aceita um emprego num restaurante chamado Freddy Fazbear's Pizza. De início, parece um lugar abandonado e aparentemente normal, mas como vocês devem saber, as coisas não são bem assim. Durante a noite, os animatrônicos da pizzaria ganham vida própria, começam a mudar de posição e ir atrás de você pra te matar. Mano, nessa época todo mundo tomava medo com o O seu FNAF, né? objetivo é Cara, sobreviver hoje em dia é 5 só mais noites, um. monitorando câmeras, usando portas e luzes pra se proteger e sem sair do lugar. Basta uma boa história, uma mecânica inovadora e bicho do capeta tentando te matar, e eis um jogo que fez muito sucesso, ganhou várias tem continuações 6 e uma filmes. fanbase Não, imensa. não tem 6 jogos não, tem mais de 6 jogos, acho que tem uns 8, 9, mano. 6 é só os da lore oficial, né? FNAF 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o Security Breach. Security Breach não. Esse aqui é o Sincero Location, eu acho, né? Esse aqui é o 6. O 6 é qual? O Security Breach é o 6? Não, o 6 é o que bota um fogo em todo mundo, né? Aí depois vem o Security Fez Breach. um jogo que fez muito sucesso, ganhou várias continuações e uma fanbase imensa. Mas afinal, de onde surgiu essa ideia de animatrônicos assassinos no restaurante? Será que é uma história original ou o FNAF foi inspirado em fatos reais? Mano, na época tinha várias... Pois bem, mano. Na época tinha várias teorias sobre isso, né, mano? Da onde surgiu o FNAF? Eu te respondo que nada se cria, nada Tudo se se perde, copia. tudo se transforma. É, Five melhor Nights at ainda. Freddy's é uma clara inspiração a restaurantes da vida real, como Snowb's Pizza e Chuck Chuck E. E. Cheese. Cheese. Franquias Cara, eu acho que eu já fui num Chuck E. Cheese, mano, aqui no Brasil. Acho que tinham lá em São Paulo, faz um tempo atrás. Eu tenho quase certeza, eu não sei se esse restaurante veio pro Brasil, mas eu lembro que quando eu fui pra São Paulo a primeira vez, em 2016, eu fui na CCXP, eu fui no restaurante e tinha cheese no nome, e tinha um rato. Eu acho que era esse, mano, pode estar maluco, mano. Deixa eu pesquisar aqui se tinha um Chuck E. Cheese aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, né? Parece que eu tô em São Paulo, né? Como é que escreve aqui? Chuck Cheese São Paulo. Será que tem, mano? Será que eu tô louco? Não tem. Acho que eu tô maluco. Confundi com outro rato, mano. Se você tá gostando desse conteúdo, então passa lá no canal do Ranzin Cine, onde eu posto vídeos sobre filmes, séries, desenhos e tudo mais que a gente assiste lá na roxinha.tv/Ranzin. Aproveita, deixa o like e se inscreve no canal. famosas, tematizadas por animatrônicos que cantam e interagem com crianças. Ambos compartilham a mesma estética colorida e o entretenimento como objetivo principal.
Um deles, Esse bicho não tinha um desenho? Eu acho que era um guarda uma desenho desse tragédia. bicho, mano. Quer dizer, viu não, né? Eu vi referências desse desenho, coisa da gringa. Era o final da tarde de uma terça-feira normal na cidade de Aurora, no Colorado. É O sempre no restaurante Colorado. Chuck E. Cheese funcionava a todo vapor. As crianças brincavam e pessoas desfrutavam de suas refeições, enquanto 4 jovens funcionários trabalhavam, próximos de encerrar o expediente. Ó, Tica, Bonnie, todo mundo, ó. O céu escurecia, a lanchonete esvaziava, e os 4 colegas de trabalho arrumavam as últimas coisas antes de ir para casa. Pô, fechamento Mal de sabiam fast food que é um um evento saco, trágico tá? se aproximava. Eu e sei que eu já mudaria fiz seus isso. destinos drasticamente. Às 21 horas, um homem chamado Nathan Dunlap entraria no Chuck E. Cheese, pediria um sanduíche e jogaria um pouco no fliperama. Isso enquanto os caras tão 50 fechando, minutos porra. depois de entrar pela porta, ele iria até o banheiro, se trancaria nele até que o restaurante fechasse às 22 horas e sairia de dentro, carregando uma pistola na mão. Oh, meu Deus. Nathan teria ido direto ao balcão e atirado nos 4 funcionários e na gerente a queima-roupa, ferindo gravemente uma das vítimas e levando as outras 4 à morte. Essa era a teoria na época, eu lembro disso, mano. O jovem Eu de lembro. 19 anos trabalhava no Chuck E. Cheese e foi demitido de lá em julho do mesmo ano por supostamente se atrasar no trabalho. Mano, e eu lembro inclusive que o Scott Calton, né, que é o criador do final, ele teve que desmentir essa teoria, tá ligado? Porque tava dando muita merda. 5 meses depois, ele voltaria para se vingar, nesse incidente trágico e que mais tarde o levou à prisão perpétua. Esse caso bizarro ocorrido na vida real levou as pessoas a teorizar sobre uma possível inspiração na criação de FNAF. Sim. No Eu jogo, lembro. os 4 Eu acho que eu lembro animatrônicos. do vídeo do Soul Zones falando sobre isso, mano. Os que ganham vida e tentam matar o protagonista, na verdade seriam representações das 4 vítimas da tragédia de Chuck E. Cheese, como se suas almas fossem lembradas e estivessem vivas dentro do corpo dos animatrônicos. Assim, a teoria não tava tão Sinistro, errada, né? cara. Mas, É meio mano, que isso eis a mesmo, questão, só que não são será os funcionários. Isso é só uma teoria forçada ou será que existe alguma relação com o jogo? Opa, e aí, gente, tudo bom? Eu sou o Meu Link, Deus, do eu nada, garoto tenho de um canal anime. teorias e, pois é, não esperava me ver por aqui, né? Eu vim fazer uma pontinha pra poder falar sobre FNAF e sobre teorias de Mano, FNAF. do nada o linkzinho, mano, no vídeo do Five Nights at Fiore. Freddy tem uma lore extremamente complexa e lotada de teorias. Isso não é um segredo pra ninguém. Algumas das maiores, na verdade, falam justamente sobre isso, né? Já que na história do jogo, nós temos um homem chamado de William Afton. O que Homem de vivia uma vida Roxo. dupla. William Afton é praticamente o protagonista da saga Five Nights at Freddy. Toda a história em si é sobre ele, sobre seus crimes e sobre as coisas que aconteceram. De um lado, sobre o Michael sabemos que também, William filho Afton dele. era o cofundador da franquia Fazbear. Do outro, ele era um assassino em série, conhecido por matar diversas crianças. Vestindo E um dia, dentro da uma pizzaria, fantasia de ele coelho teria se amarela. fantasiado de um dos mascotes que nós tínhamos ali na Freddy Fazbear e ganhado a confiança de crianças, pra depois ele ir matando elas e colocando seus corpos dentro dos bonecos. Essa era a história em tese que aparecia tanto no Five Nights at Freddy 1, tanto quanto foi demonstrado em alguns minigames do FNAF 6 também, mostrando como funcionava o processo do William Afton usar a fantasia, atrair uma criança e depois lançaram uma acabar com ela. porrada de Então, livro essas crianças também com falando, suas né, mano? almas presas dentro dos animatronics sairiam durante a noite com sede de vingança em busca daquele que teria matado elas. Então, sem dúvida, sim, os animatronics de FNAF eram na realidade almas de crianças mortas. Claro que isso é algo que muitas pessoas já sabiam desde o início, mas era uma trama que atraía muita atenção e era impressionante. Cara, e eu acho, eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que no FNAF 1, ou era o 2? Era o 1 ou o 2, eu não lembro, que tinha finais diferentes, né? E meio que tinha o final bom, o final ruim. Acho que era o 2, né? Que tinha acho que era o 2, o primeiro não tinha minigame. O 2 acho que tinha um minigame. Ou era o 3? Porra, eu não lembro, mano. Um deles tinha um minigame de você ficar entregando bolo pras crianças. E aí você entregando bolo pra todo mundo, você pegava o final bom, que as crianças saíam de dentro dos animatrônicos, uma parada assim. Era a cabecinha dos animatrônicos desligada e uma outra era ela desligada, um negócio assim. Eu lembro da explicação mais ou menos, né? Parece que temos umas similaridades. Era no 2, sabia. Eu Ainda sabia que era um existe um desses. quinto animatrônico no jogo chamado Golden Fred, O Golden que aparece Fred. meio caído, jogado de lado. Esse seria representado pelo único sobrevivente do tiroteio, que não à toa teve que se fingir de morto para sobreviver
com o corpo caído no chão. O criador de FNAF já disse que não se inspirou nesse caso e que isso não passa de uma teoria maluca. Mas não dá pra negar O que eu falei? O que eu falei? Bom, se de fato serviu de inspiração ou não, isso não importa. Porque, inevitavelmente, sempre que eu jogar esse jogo e olhar pros animatrônicos, eu vou lembrar dessa história. Da tragédia de 30 anos atrás. De suas 4 vítimas que perderam a vida e que nunca mais terão a chance de tê-las de volta. Rapaz, o cara pesou o clima agora no final do vídeo, hein? Caralho. Rapaz. Bom, a gente já viu os primeiros animatrônicos, o fenômeno de FNAF e suas É como se o clima tivesse muito alto também, né? A gente também explorou brevemente a aversão que essas figuras causam. Mas no fim das contas, será que esse medo é apenas irracional? Ou existem motivos reais pra temê-las? Mano, você pode pesquisar e varrer a internet, mas não existe nenhum caso comprovado de que essas figuras ganharam vida. O máximo que você encontra por aí são lendas urbanas e relatos de boneco assombrado, por exemplo. Como Robert the Doll, um boneco supostamente amaldiçoado, tô ligado. mudava expressões do rosto e soltava risadas aleatoriamente. Eu tô ligado na história desse boneco, mais ou menos. A boneca que teria se mexido diversas vezes e seria associada a uma entidade demoníaca. Pô, mano, eu achei muito engraçado, cara. Eu achei muito engraçado. Foi ela que... Assim, eu não lembro da história exatamente, mas foi ela que queimou aqui no Brasil? Tipo, a original? A original? Ou era uma réplica por causa do filme? Porque teve aquele incêndio lá no negócio da Warner, né? Aí eu lembro que pegou fogo lá. Aí eu lembro o pessoal fazendo meme, cara, eu achei muito engraçado. Tipo, se... Pô, a Annabelle... A boneca maligna lá de fora veio aqui veio morrer em Saracuruna aqui no Brasil, tá ligado? Nada a ver. Mas como eu disse, esses são bonecos. E quando o assunto é animatrônico, tem mais história inventada do que relatos minimamente factíveis. O que você encontra são figuras em mau funcionamento. Incidentes bizarros capturados por câmera, mas que não passam de uma mera coincidência. Tipo a mordida de 83. Animatrônicos sem uso, abandonados e deixados pra trás. Se ele liga do nada eu grito, tá? Saiu correndo. Afetadas pela ferrugem e esquecidas pelo tempo. Então, o que resta no fim sempre vai ser a dúvida. Será que elas de fato são apenas máquinas inanimadas? Ou será que escondem uma consciência em algum lugar dentro delas, capaz de pensar e agir por si própria? Se meter uma IA, mano, eu posso responder isso rapidinho. Bom, eu, assim como grande parte de vocês, obviamente não acredita. Mas com todo respeito a todos os bonecos... Pera aí, gente. Pera aí, tem alguma coisa... e criaturinhas inanimadas que existem aí. Mano, a minha mesa começou a vibrar sozinha, mano. No mesmo quarto de vocês. Porque, né? Cético todo mundo é, mas nunca se sabe. Cético todo mundo é, teve o capeta na tua frente, mano. Abre os olhos e encontra na sua frente os olhos do que antes era um pedaço de metal, mas agora... Não, assim, eu não sei vocês. Vocês são céticos? Respondam sim ou não. Vocês são céticos? Tipo assim, não, eu não acredito nisso. Ou vocês têm até uma leve dúvida ou acreditam? Porque assim, eu já passei por experiências que assim, você pode até usar a ciência pra justificar as coisas que eu passei, as coisas que eu vivi, que eu vi, entendeu? Mas, tipo assim, pra mim, tipo assim, é real. Tá ligado? Esse assim, lance de, tipo assim, espírito, fantasma. Não fantasma em si, mas, tipo assim, espíritos. Coisas sobrenaturais. O sobrenatural em si, eu acredito. Entendeu? Porque, assim, eu não sou religioso, eu não sigo nenhuma religião específica. Eu creio que tudo pode acontecer até que se prove o contrário ou não, entendeu? Então, tipo assim, eu já passei por umas coisas na minha vida, umas coisas sobrenatural... que, cara, é muito difícil eu falar que, tipo assim, não existe, sabe?
Tipo assim, coisa que as pessoas só vão conseguir justificar de duas maneiras. Ah, era o seu cérebro te enganando ou você era criança. E todo mundo sabe o que acontece quando você fica invalidando as crianças em filmes sobrenatural, né? A gente sabe o que acontece. Algumas das histórias que eu já contei no meu podcast lá do Manoloso Cast, vai lá no Spotify. É o seguinte, eu já tive alguns casos que eu já vi um espírito, eu fiquei, tipo, encarando ele por alguns segundos, talvez até uns minutos, juro pra vocês. E teve um outro caso também que eu tava deitado. Eu quero que vocês façam, independente do horário que você está vendo isso aqui, se você está no seu quarto, faça essa experiência. Deite no seu quarto. Eu vou falar o que aconteceu. Eu estava deitado na minha cama, assim, vendo Dragon Ball. Eu lembro que tava passando Dragon Ball. Era o Dragon Ball mesmo, não era o Dragon Ball Z nem Super, Dragon Ball. E o que aconteceu? Eu estava com meu edredom em cima de mim, que eu gosto de dormir de edredom. E aí, cara, o meu edredom, ele começou a descer, assim. O lado da cama que fica do lado da parede, ele começou a descer assim, tá ligado? Devagarinho. O meu edredom ficava descendo assim. E eu, cara, eu só mexi a cabeça, olhei assim, ó. E fiquei olhando uns segundos e ele continuou descendo assim. Lentinho. E, cara, eu não entendi nada. Na época, eu não tinha gato, não tinha cachorro. Eu só tinha um papagaio, que ele ficava em um outro lugar da casa. Outro canto. Ele ficava na gaiola, né? Mas a gaiola dele não tem grade, tá? É só um negócio lá pra ele ficar em cima. E, tipo assim, se fosse eu ia saber que era ele, porque ele faz muito barulho quando ele voa. Quando ele voa, né? Porque ele não costuma voar. Ele só fica na gaiola. Cara, eu juro, eu fiquei com muito tempo... Deixa eu aumentar minha tela aqui. Cara, eu fiquei com muito medo. Eu fiquei encarando aquilo e pensando assim, cara, o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Só olhar debaixo da cama, né? Como eu era criança, eu falei, cara, só tem uma maneira de saber o que tá acontecendo, olhar debaixo da cama. Eu fiz um movimento muito rápido pra olhar debaixo da cama. Eu fiz assim, ó. Cara, eu olhei debaixo da cama, a minha cama na época era vazada. Por isso, inclusive, que hoje em dia a minha cama não é vazada embaixo. A minha cama hoje em dia é 2 blocos de madeira com forro por cima, cara. Porque eu peguei trauma real disso. E aí, cara, eu olhei assim, não tinha nada embaixo da cama. Nada. Zero. Nadica. E o meu lençol misteriosamente parou de descer. Misteriosamente. Agora, faça o exercício. Deite na sua cama. Cara, você pode fazer isso se você quiser. Deite na sua cama. Se cubra com metade do seu edredom em você. E, sei lá, 2/3 dele no chão. Cara, a gravidade não puxa o seu edredom pro chão, cara. Não acontece. Não acontece. Podem fazer vídeos disso. Postem nos stories do Instagram e me marquem, que eu vou compartilhar. Cara, eu juro, cara. O foda de eu contando essas histórias pra vocês é que vocês só têm a minha palavra. Só tem a minha palavra, entendeu? Vocês vão ter que acreditar em mim ou não. Entendeu? É difícil, cara. É muito ruim quando você não pode provar que uma coisa aconteceu com você, cara. É muito ruim. E a outra história também foi que eu já vi um espírito. Agora, olha só, agora vocês podem explicar com a ciência se quiserem, mas pra mim não tem como explicar, tá? Porque assim, teve uma época que eu tinha que dormir no quarto junto com a minha avó, porque eu não tinha quarto ainda na época, eu era criança também. E tem um poste na rua que às vezes ele liga, ele geralmente fica desligado, mas às vezes ele liga e aí ele cria um feixe de luz que dá na frente da porta do quarto. Na frente da porta do quarto. Aí fica um feixe de luz assim branco, iluminando o corredor. E aí teve um dia que eu fui dormir, né? Eu tirei lá dormi, 30 minutos, tirei um cochilo de 1 hora, sei lá. E aí eu acordei, eu olhei pra porta, eu tava dormindo virado pra porta. Eu olhei pra porta, aquela luz que estava na parede se formou a imagem de uma criança. Era uma criança, era uma garota. E ela tava com um capuz todo branco, assim, cobrindo o rosto dela. E, tipo assim, ela não falava nada. Ela só ficava lá parada, olhando pra mim. Olhando, sei lá se ela tava me olhando, né?
E eu, cara, assim, vocês podem falar, não, você tava acordando, o seu cérebro confundiu a luz. Tem aquele lance do para ler alguma coisa, né? Que você vê formas humanas onde não tem, uma parada assim, né? Só que, eu juro, eu fiquei encarando ela por, tipo, 2 minutos. E como eu já vi muito, eu já tinha visto muito filme de terror, Não, eu não via filme de terror, mas eu já tinha visto uma coisa ou outra, um desenho de terror ou não. Paraledoria, acho que esse é o nome. Cara, eu fiquei encarando ela por, tipo, 2 minutos. Eu fiquei encarando ela por 2 minutos. Assim, ó, sem piscar. Que eu pensei assim, cara, se eu piscar, ela vai sumir, tenho certeza. E aí eu fiquei encarando ela até eu não aguentava, mas eu pisquei e ela sumiu. Cara, foi surreal. Essas são algumas das histórias que eu tenho, tá? Eu tenho mais histórias sobrenaturais que eu já passei. Mas essas foram, assim, as mais contato mesmo que eu tive.